Os campeões da bola. Diego Souza. Hora certa, Prêmio Seguros o seu seguro bem feito, 19h01. As emoções do esporte não param. A partir de agora, um show de informações com os campeões do Balanço Geral. Notícias, reportagens, comentários, entrevistas. O ponto de vista de quem faz o espetáculo e o grande placar do esporte. Os campeões da bola. Balanço Geral com os campeões da bola. Comando José Roberto Fernandes. Oferecimento Uniara, a Universidade de Araraquara. A Uniara é mais. Na Contato tem. Você economiza tempo e dinheiro. Na Contato tem. Lojas em Araraquara e Américo Brasiliense. Sicoob, a maior cooperativa de crédito do Brasil. Sicoob 4434. Avenida Barroso, entre as ruas 1 e 2. Sicoob 4434. Faça parte. Vai construir? Vem pra União da Construção. Muito boa noite para você, amigo dos campeões da bola. O Balanço Geral está no ar. Hoje é sábado, 15 de fevereiro de 2025. E vamos começar mais um programa falando da Ferroviária. Ferroviária que amanhã recebe a equipe do São José às 17 horas na Fonte Luminosa, com cobertura total da equipe líder dos campeões da bola. Vamos falar também sobre o futebol feminino, futebol amador, enfim, muita repercussão sobre o esporte, tudo isso com o comando dos campeões da bola. Um abraço a Marcelo Iafuso, a João Dadá, na operação técnica da nossa transmissão, aos nossos companheiros Diego Costa e Vaguinho Fiorini. Um abraço também ao nosso companheiro Marcos Chiochini, que está conosco, e ao nosso titular José Roberto Fernandes, que vem aí para dar início ao programa de hoje. Muito boa noite, José Roberto Fernandes. José Roberto Fernandes. Boa noite, Diego, Marquinhos, toda a equipe dos campeões da bola, a nossa audiência pelas redes sociais. Um grande abraço, né, e muita confiança, procurando passar cada vez mais confiança para esse jogo importantíssimo da Ferroviária amanhã na Fonte contra a equipe do São José pelo Campeonato Paulista de Futebol da Série A2. Durante esse meio de semana, depois do jogo de quarta-feira, quinta, sexta e hoje, né, se falando de Ferroviária e São José, da importância do jogo, que afinal de contas significa demais para a Ferroviária e não menos para o time do São José, que vem aí já 4 jogos sem vencer. Passou por momentos difíceis na quarta-feira, com tentativa de invasão do campo de parte da torcida, e veio, já está em Araraquara para o jogo de amanhã, num clima psicológico bem abalado, né? Um trabalho a mais para o técnico Paulo Roberto, que vai ter que se virar para acalmar ou tentar passar ele, que praticamente não teve nem tempo de treinar o time, né? Mas, enfim, é o Paulo Roberto, que conhece bem a Ferroviária, embora haja muitas mudanças, né? Uma outra situação, mas é um treinador muito experiente. E o São José vem ferido aí pela própria campanha para tentar superar a Ferroviária. Com relação ao time Graná, a expectativa de uma mudança ou outra, mas a base deve ser mantida, né? Se mantém o mesmo time até para dar um pouco mais de conjunto, de entendimento, e a gente compreende isso perfeitamente. E o apelo fica para o time jogar aquilo que pode jogar e ainda não jogou, e principalmente para o torcedor da Ferroviária. A gente entende, o torcedor está agastado, está aborrecido, diz que não vai no campo, a enquete é muito dividida, de 50 para ir, 50 para não ir, mas o apelo é sempre o mesmo, né? Quando se trata da Ferroviária, nesses momentos mais difíceis, mais complicados, é que o torcedor tem que comparecer, tem que dar o ar da sua graça, vestir a camisa da Ferroviária, esquecer os números negativos, né, para que esses números possam ser apagados definitivamente. Porque vencendo amanhã, a Ferroviária estabelece uma outra situação no campeonato, e é o que a gente deseja. E para que esse objetivo possa ser alcançado, a presença do torcedor na Fonte amanhã é de fundamental importância. Com a camisa, com o hino, com entusiasmo, com palmas, com gritos, enfim. Vamos acreditar piamente que a Ferroviária, empurrada pela torcida, possa
mostrar o futebol que estamos desejando e precisando na partida de amanhã, que terá mais um show de cobertura pelas redes sociais dos campeões da bola. Boa noite, Marcos Chiocchini. O torcedor está naquela expectativa e ansioso, como estamos também, porque chega segunda-feira e não chega amanhã o dia do jogo, hein? Boa noite para você. Boa noite, Diego. Boa noite, Zé. Boa noite a toda a equipe, aos nossos ouvintes. Um clima de expectativa, de uma expectativa positiva, né? Hoje pela manhã, na Fonte, o último treino, os jogadores da Ferroviária relacionados, a relação não saiu, mas o provável time a gente já deve passar daqui a pouco pro torcedor. A delegação da Ferroviária já está concentrada aqui do lado, né? Pro jogo de amanhã, aqui no Hotel Transamérica, antigo Hotel Eldorado, antigo Hotel Morada do Sol, onde a Ferroviária sempre se concentrou para os jogos e jogos decisivos. Mais um decisivo na vida da Ferroviária amanhã, 5 horas da tarde. E o técnico Júnior Rocha, aparentemente, pelo que pouco treinou, né, de quarta para cá, como todos os times têm essa mesma janela, mas a gente acompanha a Ferroviária e o assunto e o de interesse do nosso público nesse sabadão é a Ferroviária. O time não deve ter tantas mudanças, Diego e Zé. A base do jogo lá em Lins deve ser mantida. O Alencar, machucado e suspenso, está fora do jogo, estaria de qualquer forma fora, ou pela lesão, ou, claro, pelo terceiro cartão amarelo, né, Zé? Mas Ferroviária não deve, pelo que a gente sentiu e apurou, Zé, deve ter uma única mudança devido à suspensão do Alencar. No restante, a base deve ser do time que começou o jogo lá em Lins na quarta-feira e que a Ferroviária mantenha o futebol do começo do jogo juntando com o futebol do segundo tempo, e que amanhã não cai o dilúvio que caiu em Lins na Fonte Luminosa, se bem que o gramado da Fonte aguenta qualquer pancada, mas que não chova do jeito que choveu em Lins lá na quarta-feira, Zé. Muito bem, Diego, e a sua expectativa para o jogo de amanhã? Um jogo em que o São José vem como franco atirador para fazer o possível, né? A gente imagina o São José jogando na casinha, fechado lá atrás, de repente pode surpreender. Hoje essas coisas já não existem mais, né? Esses prognósticos nem sempre se confirmam. Mas falando de Ferroviária, né, do restante desta semana, do apelo para que a torcida não abandone o time, né, para que compareça ao estádio e jogue junto, enfim, qual que é a sua expectativa também em relação ao jogo de amanhã? Olha, Zé, mediante aos adversários que nos enfrentaram nessa Série 2 com esse propósito, né, de vir se defender, jogar no contra-ataque, eu espero um São José um pouco mais solto, viu? É o São José que tem o retorno do Rodrigo Varanda, que é um jogador que parte para cima, né? Então acredito que diante da necessidade também do resultado, não acredito que o São José vá ficar atrás, não. Também não vai ficar todo adiantado, né? Vai fazer um jogo de igual para igual, né? Também vai tentar buscar o resultado, as equipes aí 3 pontos separam elas dentro da classificação, então é um jogo chave também para a equipe do São José, que se a gente falava ao longo da semana sobre essa pressão da Ferroviária de buscar a vitória, né, de voltar a vencer dentro da competição, e o São José nem se fale, né? Toda a pressão que rolou durante toda a semana. Então, se tem pressão do lado, tem pressão do outro também. E eu espero que seja um jogo mais aberto, que a Ferroviária possa jogar o seu futebol, que não encontre tantas dificuldades para invadir a defesa adversária e que esteja aí com tranquilidade para poder fazer o seu futebol. Que se fizer aquele futebol que a gente sabe que esses jogadores têm a qualidade, a capacidade para exercer, tenho certeza que a Ferroviária não só faz uma grande partida, como consegue essa vitória que é de fundamental importância. Lógico, também contamos com o torcedor, né? Que é a campanha que trouxemos ao longo de toda a semana no Balanço Geral para o torcedor. Ir para o estádio, vir para o estádio amanhã, empurrar a Ferroviária e se algo não der certo, que deixe para depois do jogo. Mas os campeões da bola estarão lá, né? A gente está preparando uma transmissão especial também para o jogo de amanhã. Tudo isso contando com uma grande exibição e com um grande público na Fonte Luminosa amanhã às 5 horas da tarde, Zé. E ressaltando, né, Diego, como você falou, já havia dito também, o Marquinhos lembrou que a presença do torcedor é fundamental, né? Vamos lembrar aí uma frase dos campeões da bola que a gente usava lá atrás, quando a Ferroviária estava num sufoco, num desespero danado. E a gente falava assim, torcedor que se preza não deixa o seu time na mão. Vale para hoje também, diante dessa campanha irregular da Ferroviária. Torcedor que se preza não deixa o seu time na mão. Então é o caso do torcedor. A enquete que você abriu aí nas nossas redes sociais deu um empate técnico, né? Deu um empate técnico. Mas vamos acreditar no público amanhã, né? Comparecendo, prestigiando, jogando com a Ferroviária,
para que no final do jogo, né, já no nosso tempo final de amanhã, durante a nossa transmissão, a gente possa falar em termos positivos, né? Olha, conseguimos sair, conseguimos dar um passo importante para uma tranquilidade que ainda não foi obtida, mas será a partir de agora com esse resultado positivo. É tudo que a gente deseja e vamos esperar para conferir e transmitir amanhã. É mesmo porque o torcedor, lógico, tem todo o direito de cobrar, o torcedor é crítico, né? Mas a gente natureza. mas a gente percebeu que o trabalho que muitos estavam contestando, por exemplo, do Júnior Rocha, também teve a torcida dividida. Muitos, né, metade apoiava, metade não apoiava, assim como foi, né, quando a gente trouxe a enquete ontem, né, no Balanço Geral, falando sobre o público ir ao estádio. Então, acabou também tendo um empate. Então, a gente sabe que a torcida, apesar de estar cobrando, estar reclamando, acredita também na equipe. Então, é isso que tem que ser, assim como foi os outros jogos aqui na Fonte nessa temporada, né? Ferroviária que começou aquela partida muito bem contra o Votuporanguense, depois, né, teve entre derrotas e vitórias, agora os empates que vieram nas últimas rodadas, mas a gente está confiante aí para retomar o caminho das vitórias, né, retomar aí a locomotiva aos trilhos, porque estamos aí na reta final, né, depois do jogo de amanhã, sobrarão apenas 5 jogos, 5 rodadas, né, então a Ferroviária depende só dela, independente dos outros resultados, a Ferroviária tem que pensar no trabalho dela e se depender das suas forças e seguir sem ficar querendo olhar a tabela, sem querer ficar preocupado com os adversários e fazer o jogo com ela, com a bola no chão, eu acho que a Ferroviária não só vai retomar as vitórias, vai conseguir a classificação e vai mudar o pensamento e trazer o torcedor junto, Zé. E a verdade também é, né, que uma vitória amanhã contra a equipe do São José muda a classificação, muda a reação do time. E aí mudando a reação do time, que sobe na tabela e de repente jogando até um bom futebol, que é o que a gente quer também, eu digo, a torcida muda de comportamento, né? O torcedor é 100% emocional, né? Emocional. E aí o time que não vale nada já vale alguma coisa, e aquele que está falhando já não falha mais, enfim, é assim. E não só com a Ferroviária, mas com o futebol do mundo todo, né? Principalmente o futebol brasileiro, onde o futebol continua a ser uma paixão avassaladora, né? Então, é isso aí. Mas vamos aguardar um bom jogo, né? Cuidado com São José, todo mundo tem que ter cuidado com o adversário. Mas a Ferroviária entra em campo amanhã numa condição que me parece melhor, né? Melhor para que a vitória possa vir e atrás ou junto com essa vitória a reabilitação do time no campeonato. E a reabilitação da Ferroviária na A2 do ano passado começou com o São José. Até o Diego ontem, né, no Balanço Geral, que recebemos grandes convidados, né? Ontem estiveram com a gente o Eduardo Pérez, o Carlão, e a gente conversou com ele sobre isso também. Ferroviária começou uma reação que seja a partir de amanhã contra o São José, né? Que o São José pague o pato do mau futebol da Ferroviária nos últimos jogos. E querendo ou não, né, Zé e Diego, a Ferroviária vai ter 2 clássicos do interior de camisas pesadas de times do interior pela frente, né? O São José amanhã, como o São José também vai ter uma camisa pesada para enfrentar da Ferroviária. E também na quarta-feira o líder 15 de Piracicaba. É aí que a gente vê a importância e a diferença de jogador para jogador. O jogador cresce, né, em jogo decisivo, em confrontos importantes. Então, que os jogadores da Ferroviária amanhã, com o apoio do torcedor na Fonte Luminosa, principalmente, possa crescer e vencer o São José amanhã, Diego. Aí só para completar até em cima disso, que o Marquinhos está falando, né? Vale lembrar o torcedor que o ano passado a Ferroviária, nos jogos contra as equipes que estavam à frente, né, dela, né, fez jogos melhores. Nessa temporada está sendo um pouco diferente. Então uma vitória amanhã é de fundamental importância para ir com outro pensamento para enfrentar o 15 na quarta-feira. Lógico, temos que concentrar, pensar no jogo de amanhã para depois pensar no jogo de quarta. Mas é inevitável não pensar que uma vitória para amanhã para motivar o time para quarta-feira. E tem muita gente, viu, Zé, no chat nos perguntando aí sobre ingressos, né? Quem tem aquela facilidade, a gente fala, né, de comprar pela internet, desde ontem já está sendo vendido, desde ontem vendido presencialmente e na internet, no Total Ticket, né? E amanhã, dia do jogo, na bilheteria a partir da 1h da tarde, as bilheterias já estarão abertas, porque hoje a loja Estação 1950, que é o horário do funcionamento normal do sábado, funcionou até meio-dia. Quem comprou, agora quem não comprou, como eu disse, compra lá no totalticket.com.br, vá lá, compre, quem tem a facilidade. E quem não tem um parente que tem a facilidade a mais, vai lá, compra. Mas quem não tiver, vai na Fonte Luminosa amanhã, 1h da tarde, o jogo é às 5h. Chega lá mais cedo, compra o ingresso, vai com o ingresso na mão. 1h da tarde amanhã a bilheteria vai estar aberta, as bilheterias já vão estar abertas até o intervalo do jogo. O jogo começa às 5h, 17h45, 17h50. As bilheterias estarão abertas. R$40 e R$20, os 2 setores liberados, né, Zé? Abaixo das nossas cabines ali, o setor 4.
onde fica destinado para a torcida da Ferroviária, onde fica a torcida Afeganistão, depois de tanta briga, né, para colocar a molecada lá para fazer a diferença, e eles estão fazendo a diferença já há muitos anos, então vão estar lá com certeza apoiando o time, tanto o Afeganistão quanto a torcida Ultras Grená, então, e os torcedores que não fazem parte organizada, e a torcida do São José lá no Ferrão de Fundo. Então lembrando, é R$40 e R$20 o ingresso, né, tanto para o setor da Ferroviária quanto para o setor do São José, totalticket.com.br. Online, você que está assistindo agora com a gente o Balanço Geral ao vivo aí pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook. Então, acesse aí o site. E quem não tiver facilidade, é aquele torcedor raiz, quer comprar na bilheteria, amanhã, domingão, a partir da 1h da tarde, as bilheterias já estarão abertas. O importante é o torcedor comparecer, ou comprando pela internet, ou comprando na bilheteria, porque tem gente que faz questão de ir no estádio. Eu conheço muitos torcedores que não querem saber de internet. Não, eu quero ir lá comprar na bilheteria, porque eu vejo o estádio, enfim, eu encontro meus amigos, vou bater um papo, enfim. E a gente tem mais é que não só respeitar esse ponto de vista, como incentivar, né? Quem gosta de comprar na bilheteria tem o espaço aí, a partir da 1h da tarde, né, para chegar lá, comprar um ingresso. O importante é que, de uma forma ou de outra, o torcedor compareça amanhã para ajudar a Ferroviária a vencer o São José e dar uma outra direção à sua campanha no campeonato. E o torcedor do São José que também vai ser bem-vindo na Fonte Luminosa, mas sem confusão, né? A gente espera que sim, logicamente que das torcidas organizadas, que seja, né, um jogo movimentado, um jogo bom, né, com gols e principalmente gols coloridos futura da Ferroviária. Estamos precisando cada vez mais de gols coloridos futura, né? Essa promoção vitoriosa de Tintas Futura, da Aquarela Tintas, do Adelcio Magrini e toda a equipe, né? E também, naturalmente, fazendo parte essa promoção dos 40 anos dos campeões da bola comemorados agora em 2025. Aí daqui a pouquinho o Marquinhos vai voltar com o boletim da Ferroviária completo e tem até um esboço aí, quem sabe é da escalação do Júnior Rocha, né? O adivinho, então, tem com mais informações aí da Ferroviária para completar aqui no Balanço Geral, Zé. Isso mesmo, então vamos chamar o intervalo, né? E a gente volta em seguida com o dia a dia da Ferroviária nesse balanço especial de sábado dos campeões da bola pelas suas redes sociais. Você está sofrendo com dores na coluna? Os Campeões da Bola têm um parceiro de alta qualidade que vai trazer uma excelente notícia para vocês. A Doutor Hérnia é especializada no tratamento de hérnia de disco e patologia da coluna vertebral. Se livrar das dores da coluna é na Doutor Hérnia. Agende sua consulta. Rua Voluntários da Pátria, Rua 5, número 3258, Santa Angelina. Fone 3461-5531 e o WhatsApp 99300-4645. Da PEC, o parceiro do caminhoneiro. Tudo que me faz tão bem tem aqui na Droga Vem. Tem praticidade, tem agilidade, tem aqui na Droga Vem. Tem preço baixo, crediário fácil, tem aqui na Droga Vem. Tudo que me faz tão bem, Droga Vem. Porque a Droga Vem faz bem. Garrido Assessoria Contábil, contabilizando o sucesso da sua empresa. Sinta o sabor do melhor café da cidade. Golden Black, o sabor original do mais delicioso café da fazenda. Rádio Cultura. GP Autos, sua satisfação é o nosso compromisso. GP Autos, ao lado do Terminal Rodoviário de Araraquara. Belinelli Smart Supermercados, onde você compra mais, gastando menos, é bem mais gostoso comprar no Belinelli Supermercado completo. Muita economia e qualidade é o jeito certo. Belinelli Smart Supermercados, onde você compra mais, gastando menos, é no Belinelli.
Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Alto índice de aprovação, professores que entendem do assunto e a melhor forma de pagamento. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Receitas que fazem história são os novos sabores de Chiquinho Sorvetes. Tem chocolate belga, pistache, morango supremo, torta de limão e banoffee. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, do meio-dia às 10 da noite, domingos e feriado das 2 da tarde às 10 da noite. Chiquinho Sorvetes fica na Alameda Paulista. Chiquinho, desde 1980, a maior rede de sorveterias do Brasil. O Despachante Araraquara está ao lado de quem procura segurança e qualidade. Licenciamento, transferência, emplacamento de veículo 0 km e renovação de CNH. Rapidez e eficiência são as marcas do Despachante Araraquara. Quando o assunto é rapidez, competência e bom atendimento, o Despachante Araraquara dispara na liderança. Despachante Araraquara, Alameda Rogério Pinto Ferraz, 166 Vila Ferroviária. Fones 3322-1108 e 3014-7887. Olá! Estamos de volta com o nosso balanço geral de hoje nas redes sociais dos Campeões da Bola. Hoje uma edição especial de sábado e trazendo aí todas as informações de Ferroviária e São José que fecham a rodada. Amanhã vai ser o único jogo de domingo, amanhã é o último para fechar a rodada mesmo, essa 10ª rodada do Campeonato Paulista de Futebol da Série A2. A gente ainda vai falar da Ferroviária, vai falar do clássico de amanhã, pelo Paulistão, pela série principal do futebol de São Paulo, mas vamos abrir espaço, Diego e Marquinhos, para o futebol feminino da Ferroviária. Então, quem está chegando agora no Balanço Geral, com todas essas informações, é o companheiro Dieguinho Costa, para falar das guerreiras granás, que só vão jogar em março, né? Mas a preparação continua, é o início de temporada, a reformulação do elenco, enfim. O futebol feminino da Ferroviária continua sendo prioridade absoluta dos Campeões da Bola, daí a convocação do Diego Costa para contar tudo sobre o futebol feminino da Ferroviária. O futebol feminino da Ferroviária é notícia com os Campeões da Bola. Os Campeões da Bola. Apoio Detroit, o nome forte em retífica de motores. Jacó Pereira Estofados e Colchões, o melhor para sua sala e quarto. Loja 1 na Via Expressa, Loja 2 na esquina da Barroso com a Rua 3. CFC Lobão, fez 18ão? Vem pro Lobão! Um grande abraço, Zé, Marquinhos, Diego Souza, equipe dos Campeões da Bola e aos nossos ouvintes. Agora vamos falar do futebol feminino da Ferroviária na programação esportiva dos Campeões da Bola. O elenco da Ferroviária está treinando visando a temporada de 2025, temporada que começará apenas no mês de março para as guerreiras grenás, sem data ainda definida pela Confederação Brasileira de Futebol, somente datas bases. E para este ano a Ferroviária vai lutar por Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, a volta da Copa do Brasil de Futebol Feminino e também a Libertadores da América. E para isso conta com 26 atletas, as goleiras Luciana, Amanda Coimbra e Isa Faichel, as zagueiras Luana, Rafa Soares, Andressa e Camila, as laterais Cate, Moniquinha, Barrinha e Fátima Dutra, as meio-campistas Cris, Kailane, Raquel, Nicole, Duda e Micaele e as atacantes Neném, Júlia Beatriz, Darlene, Milena Carioca, Naná, Milene, Mariana Santos, Catielen e Natália Vendito. Essas são as atletas que farão parte da temporada de 2025 pelas Guerreiras Grenás. E como falado nesta semana, que Nuti Silveira esteve nos nossos estúdios, o futebol feminino da Ferroviária vai se preparando com jogos amistosos contra equipes masculinas. E na nossa pergunta para a Nuti, ela respondeu que é muito difícil você fazer jogos, treinos com equipes femininas, visto que a maioria está na grande São Paulo capital, então é inviável a logística. Então por isso a Ferroviária vai treinando no CT do Pinheirinho e também no Botânico e às vezes na Fonte Luminosa,
contra equipes masculinas para esta temporada. Uma temporada cheia que promete muito. A Ferroviária, o último título foi no ano de 2023 com a conquista da Copa Paulista. E esse ano, então, 4 competições. Vamos ver se a Ferroviária consegue trazer algum título novamente para a cidade de Araraquara. Lembrando que a Ferroviária já ganhou todas as competições que disputou até agora. E este é o futebol feminino na programação esportiva dos Campeões da Bola. O futebol feminino da Ferroviária é notícia com os Campeões da Bola. Os Campeões da Bola. Apoio Detroit, tecnologia avançada. Detroit, o nome forte em retífica de motores. Em Américo Brasiliense, no 3º Distrito Industrial. Fone 33939888. Jacó Pereira Estofados e Colchões. Via Expressa Araraquara, colada no Balão das Roseiras. Confira nossas ofertas e promoções no Instagram e Facebook. Jacó Pereira, conforto para sua sala e quarto. WhatsApp 16 991 16 4207. Os Campeões da Bola. Voltamos então, depois do noticiário do futebol feminino, né, trazido aí pelo companheiro Dieguinho Costa, voltamos com o nosso balanço geral de hoje. Lembrando que amanhã o jogo da Ferroviária em São José, 5 horas da tarde, 17 horas, no Estádio da Fonte, o Estádio Olivério Bazani Filho, e a transmissão dos Campeões da Bola pelas redes sociais, a partir das 4 horas da tarde, com o nosso pré-jogo, enfim. E depois, novidades aí que a gente vai procurar apresentar amanhã, ao longo de toda a cobertura dos Campeões da Bola. Estaremos lá com o Diego Souza, com o Dieguinho Costa, com o Marquinhos Chiocchini, com o Vaguinho Fiorini, com o Carlos Renato Segura, com todo o apoio técnico do João Dadá, do Marcelo Iafuso, enfim, os amigos dos Campeões da Bola, a equipe que está completando 40 anos. E um lembrete aqui muito importante, quando se fala de 40 anos dos Campeões da Bola, fala-se de uma data importante, e datas importantes você comemora brindando com Suco Prates. Suco Prates é da fruta para o copo, é o melhor suco do mundo. 40 anos dos Campeões da Bola, um brinde com Suco Prates. E a expectativa aí também, completando, né, a informação de Diego Costa, o futebol feminino que está treinando, e é importante, né, ressaltar esse trabalho que a NUT participou com a gente nessa semana, falando sobre as contratações da Ferroviária do meio para frente, né? Então a gente viu aí o número de atacantes, né? Então para o torcedor aí que acompanha as Guerreiras Grenás, o Diego Costa está acompanhando aí de perto e a gente está vendo realmente municiar esse ataque da Ferroviária. Então a expectativa é realmente uma pena, só que demora um pouquinho para começar essa temporada do futebol feminino, né? Porque... E depois aperta, né? É interessante, é um calendário maluco, porque poupa-se no início do ano, quer dizer, temporada começa em março, quando do futebol masculino começou dia 15 de janeiro, sim. E lá na frente aquela loucura, né? Porque começa a disputar um campeonato em cima do outro e tecnicamente a coisa vai para o espaço. Inclusive nessa temporada 2024 tivemos a reta final do Brasileiro, Libertadores, jogos do Campeonato Paulista, teve que revezar. Então falta critério. É um período, esse ajuste do calendário ainda que não está legal para o futebol feminino, mas a expectativa realmente para essa temporada do torcedor aí que acompanha as Guerreiras Grenás é que seja uma temporada aí vitoriosa, né? Quem sabe a retomada aí também para os títulos. Confesso que eu estou ansioso também aí para acompanhar as Guerreiras Grenás nessa temporada. Ô Marquinhos, eu vou pedir o seu testemunho agora, porque eu tive a oportunidade de rever, fazia tempo que eu não vi o Hamilton, né? Hamilton Carlos. Hamilton Carlos. E quando a gente fala do Hamilton, quando a gente fala da história do futebol feminino de Araraquara, que é muito importante, né? É um exemplo, né? A Ferroviária é base do exemplo para o futebol feminino do Brasil. Tem gente que não reconhece isso, dor de cotovelo, inveja, uma série de coisas. Mas a gente sabe que é assim mesmo, né? O Hamilton Carlos foi também ao lado de outras figuras importantes, que a gente vai tentar relacionar aqui para não esquecer, mas o Hamilton foi também fundamental na história do futebol feminino da Ferroviária. Desde a retomada do futebol feminino profissional foi o primeiro, com a Ferroviária Play Soccer. Na época que ele tinha Play Soccer ali na 36, né? Subindo ali perto da escola do Culturato, né? Bem de esquina o Play Soccer. Quem não lembra do Play Soccer? Andréa Rosa passou por lá, começou lá. Era uma escolinha, na verdade, de futebol feminino. Ele brigou, colocou do bolso dele dinheiro, a Ferroviária entrou em competição, chamava Ferroviária Play Soccer Fundesporte na época. E depois passaram outros com muito sucesso também. Fernando Paulilo, Celso Boffa,
Paulinho Taiúva, Fabrício Maia, Michele Canitz, hoje a Jéssica de Lima, Douglas Onça. Então, entre outros, às vezes está me faltando algum de cabeça lembrar, Diego, algum que está passando aí. Você falou do Fernando? Fernando Paulino foi na sequência do Hamilton Carlos. Eu acho que é isso, Zé. Posso até estar esquecendo algum, mas na minha cabeça o Celso Boff já passou. O Léo Mendes. O Léo Mendes, primeiro campeão da Libertadores. Primeiro campeão da Libertadores da América. O Léo Mendes foi um dos técnicos da Ferroviária na Libertadores do ano passado, não. Na Libertadores de 2015. Que foi na Colômbia. Foi na Colômbia e depois a Ferroviária em 2020 acabou sendo campeã novamente. Bom, a gente faz essa menção, Diego, porque de repente fala-se muito no momento atual da Ferroviária, que é importante. Esse passado recente da Ferroviária tem sido um passado maravilhoso de conquistas, né? De conquistas. Mas lá atrás, eu me lembro da Ferroviária no Extra, né? Que foi quando tudo começou realmente com o futebol feminino, porque foi naquela fase também que a Ferroviária papou tudo, né? Sim. Ganhou tudo. Era a grande força do futebol de São Paulo, porque não havia um futebol feminino do Brasil com o tamanho que tem hoje. Era bem menor. E a Ferroviária era ao lado do São José, né? E depois ao lado do Rio Preto, né? Foram equipes que a Ferroviária na frente sempre, mas o São José era o grande rival do futebol feminino da Ferroviária. E tinha a Lindsay, viu, Zé? A Lindsay foi outra campeã da Libertadores. Estava falando que às vezes passa, porque só foram muitos treinadores e treinadoras, claro, né? Mas a Lindsay também teve o seu nome marcado na história da Ferroviária do futebol feminino. E lembra bem o Zé, muito bem o Zé, né? A Ferroviária começou uma sequência de 2 times da mesma região. A Ferroviária começou com a Matonense aqui do lado, que teve um time feminino muito vencedor e acabou terminando o time, sem apoio lá na cidade. O time acabou terminando e muitas jogadoras migraram para Araraquara, pro Extra do Fernando Paulino. E depois a Ferroviária começou a papar tudo. E lembrou bem o Zé, depois iniciou uma rivalidade no primeiro ano com o Rio Preto, primeiro com o Osasco, do Cello. O time do Osasco tinha um time muito forte e chato para jogar. Aí depois veio o Rio Preto, logo em seguida, um ano à frente, o Rio Preto e São José, e nos últimos anos vencendo Ferroviária e Corinthians, agora outras equipes, Palmeiras, São Paulo, o próprio Santos, né? Então, Ferroviária bem na frente de muitos, claro. O que matou a Ferroviária, e pra mim, não me desce na garganta até hoje, foi aquela seleção permanente, que não serviu pra nada, Seleção brasileira. Seleção feminina permanente, que tirou o time inteiro da Ferroviária, e depois a CBF inventou uma de dividir jogadoras com outras equipes e a Ferroviária perdeu o time todo. Quer dizer, cedeu o time todo para a seleção brasileira, e quando eram para voltar jogadores para a Ferroviária, muitas nem voltaram e a Ferroviária perdeu a força. Um absurdo, né? Coisas do futebol brasileiro, inclusive feminino, né? Mas o que importa é que está aí, né? E isso que a gente tem acompanhado, e a gente vê. Muitos não acreditam nisso, mas eu acredito piamente no crescimento do futebol feminino, não só da Ferroviária, que é um exemplo, mas do Brasil, né? Vem aí a Copa do Mundo, né? Então tudo isso vai ajudar o crescimento. Quando você vê TV aberta transmitindo o futebol feminino, quando é que você podia imaginar um negócio desse? Os canais estão disputando aí para transmitir o futebol feminino, isso é muito bom, é claro. Há muitas dificuldades, a gente sabe disso, não é fácil. Matar, não é um leão, não, e nem uma leoa, são vários por dia. Mas o futebol feminino continua crescendo, eu acho isso muito legal. Quando uma TV aberta faz, como a Globo faz, inclusive Bandeirantes faz e outras fazem, o futebol feminino é um passo à frente. É um passo à frente. Tem uma frase do nosso companheiro Diego Costa que eu gosto muito, que nas transmissões que faço com ele, da base, seja do profissional, que ele sempre menciona que a Ferroviária não faz o futebol feminino por obrigação, né? Nunca fez. Então, por ser referência, né? Então, por conta de todas as transmissões que a gente já fez do futebol feminino, sempre tem, né, os torcedores de outras equipes que vêm e falam: esse time da Ferroviária é muito chato, esse time da Ferroviária é muito bom, né? Então, e mostra, né, que não só da equipe profissional, a equipe sub-20, sub-17, sub-15, desde o sub-11, né? Desde o sub-11, então. E a gente vê agora, por exemplo, o São Paulo, que está fazendo um investimento bem legal no futebol feminino. É uma pena que Palmeiras não tem time de base. O Santos agora, que diminuiu algumas bases, está ficando só com praticamente quase o time profissional e só o sub-20. As outras categorias acabou terminando por falta de investimento. Mas é legal, e a gente espera que realmente a Ferroviária nessa temporada de 2025 retome aí os caminhos das conquistas e volta a brilhantar ainda mais com um belo trabalho aí das guerreiras granás. Muito bem, tem um registro. Pois não, Marquinhos? Não, disse bem o Diego, Zé. Tanto o próprio Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense é um exemplo disso. Caiu esse ano que passou para a Série B, vai ser adversário da Ferroviária na Série B, Ferroviária masculino, quero dizer, né? O Petralha acabou com o futebol feminino. Já a base do Atlético masculino, inclusive, já vinha sendo destruída já há algum tempo, né? O Atlético está vivendo um momento complicado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, há alguns registros, antes da gente chamar de volta o Dieguinho, para falar do esporte amador aqui no nosso Balanço Geral. E um deles, do destaque é o América, né? Há 2 destaques, um é do Caxias, né, que foi absolvido pelo STJD em julgamento realizado ontem no Rio, naquele caso contra o ABC de Natal, da Série C do ano passado, Marquinhos tem detalhes. E outro detalhe é o América de São José do Rio Preto. O América que iria disputar a 5ª divisão do futebol, a Série B, que seria uma 5ª divisão do futebol de São Paulo, não vai mais porque não conseguiu alvará de aprovação do estádio, né? Estamos mostrando aí a imagem do estádio Benedito Teixeira, um lindo estádio, onde tivemos a oportunidade de trabalhar, de fazer vários jogos da Ferroviária contra o América, né? Um estádio que teve para acabar, né? Quase, depois diretores assumiram a responsabilidade para conservar o estádio, que é muito, muito bacana, como mostra a foto. Agora, interessante como em Rio Preto, a gente não tem muita noção da rivalidade entre América e Rio Preto, porque são 2 times que vivem momentos muito difíceis. E o Rio Preto disputa o que divisão? O Rio Preto está na 3. Na 3. E o América não conseguiu nem a 5ª divisão para disputar, porque foi impedido. Agora, para ter um estádio em condições, aí o que me surpreendeu, e de forma negativa, os dirigentes do América apelaram ao Rio Preto, né, para que o América pudesse mandar os seus jogos dessa 5ª divisão no estádio Anísio Haddad, que é o estádio do Rio Preto e que oferece condições, seria aprovado, porque seria aprovado inclusive para o Rio Preto disputar a 3, né, já está jogando inclusive. E o Conselho Deliberativo do Rio Preto negou, né? O presidente do Conselho votou a favor, e a maioria dos conselheiros do Rio Preto votaram contra, trazendo de volta uma rivalidade que eu não imaginava, sinceramente, eu não imaginava que ainda existisse lá em São José do Rio Preto, com as equipes assim, numa situação tão complicada, né? O América quase sumindo, o Rio Preto também não sai disso, mas prevaleceu essa decisão, para mim, absurda, né? Mas como a gente também não acompanha ele perto, você fica sem tantas condições de fazer uma análise, você analisa só. Vai ter que... Caiu aí o microfone aí, a sequência. O Rio Preto, né, pela rivalidade, mas... Caiu mesmo? Tem certeza que caiu? Oi? Caiu mesmo o microfone? Você deu um tapa no não, microfone. O meu reflexo impediu que ele caísse. O reflexo, pra quem não lembra, o Zé foi goleiro, né, Zé? Não me lembra isso, pelo amor. Vamos falar do que importa aqui. Mas foi goleiro, tem que falar. E a Ferroviária, o Rio Preto, né, no caso o América, mas aí tem muita coisa debaixo do tapete também, viu? Tem muita coisa debaixo do tapete, que ninguém vai falar a verdade. Como eu falei, é um caso que veio, eu trouxe aqui exatamente pela recusa do Conselho Deliberativo do Rio Preto de ceder o estádio, só por isso, porque nós estamos longe, não vamos ficar emitindo opinião de um assunto que a gente não conhece de bastidor. Agora, eu entendi que foi uma notícia, assim, curiosa, negativamente curiosa, pela negativa do Conselho, só por isso, né? Porque, 2 times da mesma cidade, vamos tentar acertar, e realmente isso não aconteceu, mas aí é problema de São José do Rio Preto, não é nosso. Agora, traz aí essa informação do Caxias. Tem uma informação do Caxias, né? Os campeões da bola. Tem uma informação do Caxias, né, aqui no Balanço Geral, que o Caxias acabou sendo absolvido, né? Absolvido pelo STJD, né? E o Sampaio Corrêa, que estava chorando, né? Sem razão, acabou tomando a pancada nessa última sexta-feira, ontem, né? Ontem o Caxias acabou sendo absolvido lá no STJD, Diego. Você que tem a matéria aí na tela aí, pode falar melhor sobre isso. É a matéria que vem do GE, né? No caso Yuri Ferraz, que o STJD multou o ABC, absolveu o Caxias e os rebaixados da Série C então são mantidos, né? Então existia, né, a reclamação da equipe do Sampaio Corrêa, enfim, o julgamento foi realizado na última sexta-feira.
da possível escalação irregular que ocorreu na Série C de 2024. O Sampaio Corrêa, que era a equipe interessada, né? A parte interessada, então, a terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, que realizou na última sexta-feira o julgamento do Yuri Ferraz, né? O Caxias foi absolvido pela possível escalação irregular do lateral direito. E com isso, o resultado da Série C do Campeonato Brasileiro está mantido com o rebaixamento do Sampaio Corrêa. Os amigos dos campeões da bola vão acompanhando conosco, né? Na tela, o ABC, clube ao qual o Yuri pertencia antes de seguir para o Caxias, foi julgado e multado em R$80 mil. O atleta Yuri Ferraz foi punido com 6 jogos de suspensão e a decisão, que vale ressaltar que ainda cabe recurso, né? O árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo e o quarto árbitro Wanderson Alves de Souza, que atuaram na partida Atlético e ABC pela terceira rodada da Série C, foram punidos com 30 e 45 dias de suspensão, respectivamente. Foi nessa partida que o Yuri foi utilizado pelo ABC, mas a sua participação não foi registrada na súmula. Este é o lateral direito. Então, lateral direito aí na tela, o Yuri Ferraz, que defendeu o ABC e o Caxias na Série C de 2024. Então, só para complementar, né, tem aqui o julgamento, né, que inicialmente o ABC, que havia denunciado no artigo 214, né, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que seria incluir na equipe ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta em situação irregular para participar da partida, prova ou equivalente, né, combinado com o artigo 156, que é a infração disciplinar, né. Então, independente do resultado da partida, prova ou equivalente, né, multa de 100 aí a R$100 mil. Durante aí o julgamento, né, então foi aí resolvido. De R$100 a R$100 mil. De R$100 a R$100 mil, né. Então aí o pedido da Procuradoria, que foi pela pena máxima ao ABC, né, a multa de 100 mil, e depois de argumentação dos advogados, o relator do processo, Pedro Gonet, votou por multa de 80 mil, decisão que foi acatada pela maioria dos votos. Esse jogador atuou contra a Ferroviária, né? Jogou pelo ABC. Pelo ABC. Pelo ABC de Natal na estreia. Foi na estreia, né? Foi 1-1. Exatamente, foi a rodada de abertura do campeonato, né? Então, aí só ressaltando então que os rebaixados então da Série C permanecem e o Sampaio Corrêa, que era o principal interessado na situação, então é mantido. Lembrando que é o segundo decesso, né? E segunda queda da equipe do Sampaio Corrêa, que caiu da Série B para a Série C e da Série C agora para a Série D, né? Seguido então a equipe maranhense. Muito bem, vamos chamar o Dieguinho de volta antes que ele se irrite, né? Vamos falar do esporte amador aqui nesse final de semana. Trazendo todos esses detalhes. Os campeões da bola. Muito bem, vamos chamar o Dieguinho Coche, né, para falar do esporte amador, para trazer essas novidades importantes, né? Lembrando que você tem a disponibilidade de todos os canais dos campeões da bola para acompanhar a nossa programação esportiva. E de segunda a sábado, o nosso balanço geral e as transmissões dos jogos da Ferroviária no Campeonato Paulista. Chega aí para Minas Massas, que é uma assinatura importantíssima, né? Minas Massas assina e o Dieguinho Coche informa sobre o esporte amador. Esporte amador. E Curitiba foi palco do Campeonato Mundial do Grupo de Capoeira Muzenza, que reuniu cerca de 600 atletas de 16 países. Entre os competidores de alto nível, o araraquarense Wendel Pacheco, conhecido como Bocão, conquistou o segundo lugar na categoria absoluto, uma das mais disputadas do torneio. Com uma trajetória de 23 anos dentro do grupo Muzenza, o Wendel possui graduação de contramestre e já acumula títulos expressivos na sua carreira. Sobre a participação no Mundial, ele avaliou como excelente, destacando o alto nível dos adversários na categoria. A categoria absoluta é super disputada e conquistar o vice-campeonato entre tantos atletas talentosos é um grande reconhecimento do meu trabalho dedicado à capoeira, falou o atleta. No currículo, o Wendel soma importantes conquistas, incluindo o título de campeão mundial, 4 vice-campeonatos mundiais, um título de campeão europeu, 2 vice-campeonatos europeus e um World Fight em capoeira. O desafio de Wendel continua acelerado. O atleta já tem presença confirmada no campeonato europeu e no Curitiba Open, de grande relevância para a capoeira mundial. Então, parabéns aí ao atleta araraquarense que levou uma medalha para a cidade de Araraquara. Este é o Esporte Amador dentro da programação esportiva dos campeões da bola.
Muito bem, um abraço ao Dieguinho, bom final de semana para ele, para toda a família. E nós temos agora a volta, né, para fechar a página final do Balanço Geral de hoje, deste sábado. Vamos então trazer outras informações da Ferroviária, né, fechando esse bloco também, porque amanhã tem um jogaço, né, jogo muito importante, Ferroviária e São José, 5 horas da tarde na Fonte Luminosa, e o Marquinhos está chegando aí com outras informações derradeiras da Ferroviária no Balanço Geral de hoje, inclusive arbitragem, Federação Paulista de Futebol, tudo isso. É isso aí, Marcos Chiocchini. Direto da Fonte, o dia a dia da Ferroviária. Apoio, o Despachante Araraquara. Cuida da sua documentação com rapidez e segurança. Despachante Araraquara, na Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Center Móveis, móveis de alta qualidade com entrega rápida e segura. Rua 9 de Julho 509, no centro de Araraquara. Fone 3333-5056. GP Autos, sua satisfação é o nosso compromisso. Rua Carlos Gomes, 129, ao lado do Terminal Rodoviário de Araraquara. Restaurante Lanchonete do Extra. Café, salgados e as melhores opções para o seu almoço. Na Duque de Caxias, esquina com a Rua 2, bem no centro da cidade. Os campeões da bola. E a Ferroviária, na manhã deste sábado, encerrou a sua preparação para o duelo contra a equipe do São José, amanhã, 5 horas da tarde, na Fonte Luminosa. Para o jogo de amanhã na Fonte, Gabriel Henrique Meira Bispo será o árbitro. Gabriel Henrique Meira Bispo, árbitro, jovem árbitro, apenas 26 anos, vai apitar o jogo amanhã na Fonte. Vladimir Nunes da Silva, assistente 1, Denis Matheus Afonso Ferreiro, 2, e Juliano José Alves Rodrigues, o quarto árbitro. Então, Gabriel Henrique Meira Bispo apita amanhã na Fonte, Ferroviária e São José de São José dos Campos. Ferroviária, como eu disse, encerrou hoje pela manhã na Fonte a sua preparação para o duelo contra a equipe do São José, e a equipe está praticamente escalada, né? Com Léo Al no gol, Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Jackson e o Everton na esquerda, ainda no lugar de Edson Lucas suspenso não, né? Recuperando de uma lesão no tornozelo, uma torção no tornozelo, Ricardinho, Tarek e Cássio Gabriel, Juninho, Quirino e Tailon, a provável Ferroviária para o duelo de amanhã na Fonte Luminosa às 5 horas da tarde. Quem falou, até participou no próprio Balanço Geral de ontem, foi o Lucas Rodrigues, que no treino de sexta-feira participou de uma coletiva aí bem montada aí com imagens até do treino da TV Ferroviária, e a gente reproduz esse material onde o Lucas Rodrigues fala dos seus 50 jogos com a camisa da Ferroviária e do jogo de amanhã contra o São José. Diego. Muito feliz, né, de estar completando 50 jogos com a camisa da Ferroviária, com acessos. Espero poder ajudar o clube com mais jogos, com mais conquistas e, se Deus quiser, a gente conquistar o acesso para o Paulistão aí. Todos nós sabemos da dificuldade do jogo de domingo, sabemos da situação da tabela, mas é um jogo muito importante para todos nós. A gente precisa do apoio do torcedor durante os 90 minutos para que a gente possa conquistar os 3 pontos e buscar a classificação na competição. E a gente vai buscar a vitória a todo custo para cada vez mais buscar os objetivos na competição. O Lucas Rodrigues falando, né? Essa matéria a gente apresentou ontem no Balanço Geral e estamos reprisando aqui no Balanço Geral especial desse sábado. Time já concentrado aqui do lado, onde a gente tem o prédio do nosso estúdio, no Hotel Transamérica. E agora é a partir de amanhã, Zé e Diego. Ferroviária voltar a vencer, né? Depois de 4 jogos, né? 3 empates e 1 derrota. Chegou a hora de voltar a vencer e não tem local melhor do que a Fonte Luminosa. E com a presença do torcedor amanhã vibrando e jogando naturalmente com o time, né? É assim que a gente espera não só poder assistir, mas também transmitir amanhã pelas redes sociais dos campeões da bola. E só um repeteco, Zé, para quem às vezes estava jantando ou estava passeando e ligou a sua rede social agora para acompanhar os campeões da bola, você que vai para o campo amanhã, as bilheterias, quem tem a facilidade para comprar na internet, totalticket.com.br. Totalticket.com.br, vai lá e compra o seu ingresso. Para quem é aquele torcedor mais raiz, gosta de comprar na bilheteria, amanhã, domingão, 1 da tarde, as bilheterias abertas até o intervalo do jogo, R$40 e R$20 o ingresso, R$40 e R$20 o ingresso. Setor 4, debaixo das cabines de imprensa, para a torcida da Ferroviária. Setor do fundo, lá o setor 3, atrás do Gigantão, a entrada, né, o portão de entrada atrás do Gigantão, para a torcida joseense, já que muitos também nos acompanhando nas redes sociais também. Perfeito.
Lembrando que o jogo será às 5 horas da tarde, abertura da jornada dos campeões da bola às 4 horas da tarde, com toda a equipe presente lá na cabine meia dúzia, que é a cabine mais tradicional do estádio da Fonte Luminosa, estádio Olivério Bazani Filho. A gente faz o break final e volta para os destaques complementares aí para fechar este balanço geral de hoje, sábado, para os amigos e amigas do Brasil. Porque a vida é feita de alegria. De cores. De ambientes. Souvenir e Aquarela Tintas. Um show de cores. 4 lojas em Araraquara. Dona Maria, o que está fazendo? Limpando a casa a todo momento. Eu vou lavar, vou esfregar, logo em seguida vou enxugar. Com Araquímica é bem mais fácil. Com seus produtos tudo é mais ágil. Limpei a casa, limpei sofá, limpei o chão, até o carro do seu João. Via Expressa 656, fone 33010026. Araquímica. Supermercados, onde você compra mais, gastando menos, é bem mais gostoso comprar. No Bellinelli, supermercado completo, muita economia e qualidade é o jeito certo. Bellinelli Smart, supermercados, onde você compra mais, gastando menos, é no Bellinelli. Conheça o Centro de Formação de Condutores Educar. Alto índice de aprovação, professores que entendem do assunto e a melhor forma de pagamento. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Receitas que fazem história são os novos sabores de Chiquinho Sorvetes. Tem chocolate belga, pistache, morango supremo, torta de limão e banoffee. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, do meio-dia às 10 da noite, domingos e feriado das 2 da tarde às 10 da noite. Chiquinho Sorvetes fica na Alameda Paulista. Chiquinho, desde 1980, a maior rede de sorveterias do Brasil. O Despachante Araraquara está ao lado de quem procura segurança e qualidade. Licenciamento, transferência, emplacamento de veículo 0 km e renovação de CNH. Rapidez e eficiência são as marcas do Despachante Araraquara. Quando o assunto é rapidez, competência e bom atendimento, o Despachante Araraquara dispara na liderança. Despachante Araraquara, Alameda Rogério Pinto Ferraz, 166 Vila Ferroviária. Fones 3322-1108 e 3014-7887. Olá. Bem, vamos voltar então para os destaques finais, as informações finais do nosso balanço geral de hoje. Hoje, sábado, amanhã tem Ferroviária e São José. Isso mesmo, Zé. Amanhã, Ferroviária e São José, 5 da tarde. Lembrando o torcedor, né? A parte protocolar, né? Do torcedor do lado de fora, né? Ingressos, R$40 e R$20. Bilheterias abertas amanhã a partir da 1h da tarde na Fonte. E vai ao estádio, né? Apoie o time vai precisar do seu apoio novamente amanhã, como sempre precisa, na hora boa e principalmente nas horas mais difíceis, em que a Ferroviária possa sair dessa hora difícil, desse momento difícil, com o seu apoio, torcedor. Tá difícil para todo mundo, pro time, pra gente, pra vocês, mas todos juntos, unidos, vamos tirar a Ferroviária dessa situação. Muito bem, e um recado importante para quem gosta mesmo de saborosos pratos da cozinha japonesa. Se é o seu caso, eu tenho certeza que é. Passe pelo Campai. O Campai tem realmente petiscos, tem cervejas geladas, tem chopp em dobro, tem tudo aquilo que estamos mostrando aí na tela para você ver. Olha, chopp Império hiper gelado, né? Para quem gosta, não existe coisa melhor. Então aproveite, né? Aproveite hoje, sábado, amanhã, domingo.
Vá então ao Campai. O Milton e toda a sua equipe aguardam você para aquele atendimento que é realmente diferenciado, né? Então você tem um cardápio muito variado, que você pode escolher à vontade lá, os petiscos, né? A comida japonesa que é uma delícia, preparado com muito carinho, né? Aquele sabor que realmente só a cozinha japonesa consegue passar, né? Então, se você vai com a sua família, você vai com seus amigos, enfim, esteja à vontade no Campai. Campai que fica ali na Avenida 36, em frente à pista de atletismo Armando Garlip. Fim de semana passando pelo Campai é tudo diferente, inclusive no sabor daquilo que você vai encontrar no Campai. Muito bem, vamos para os destaques finais. O que você tem aí, meu caro Diego Souza? Agradecer a nossa audiência mais uma vez no YouTube, no Facebook, também na Web Rádio dos Campeões da Bola. Contamos, lógico, com os amigos amanhã na nossa transmissão, né? Que tem, repito, começa às 16 horas a nossa jornada esportiva, com todo o pré-jogo, todas as informações de Ferroviária e São José. Espera realmente a vitória da Ferroviária, depois temos o nosso tempo final com toda a cobertura, o pós-jogo, né? Desse confronto na Fonte Luminosa. Então contamos aí com a nossa grande audiência mais uma vez para a partida de amanhã. Agradecer ao Marcelo Oiafuso e ao João Dadá na operação técnica mais uma vez do nosso balanço geral. Agradecer também, mandar um abraço ao Vaguinho Fiorini, que vai estar com a gente amanhã na Fonte. Um abraço também ao Dieguinho Coche, Carlos Renato Segura, enfim, toda a nossa equipe líder dos Campeões da Bola. Um abraço, gente, muito obrigado. Fechamos o nosso balanço geral, nosso próximo encontro amanhã, 4 horas da tarde, 16 horas, direto da Fonte Luminosa, torcendo muito pela Ferroviária contra o São José. Boa sorte, Ferroviária. Excelente final de semana, comemorando uma vitória da Ferroviária. Vai ser com certeza um final de semana muito mais gostoso, né? Muito mais tranquilo, confiante e esperançoso. Tchau, gente, e até amanhã.